Imaginem, eu estava a dormir, mas depois ganhei consciência na cama e quando eu abri os olhos, mesmo à frente ao lado da nossa cama, estava um portal aberto. Projeção astral não é um escape da realidade, mas uma percepção dela em todas as suas dimensões. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos! Queríamos começar por dar as boas-vindas aos novos subscritores do canal e quem ainda não é inscrito pode se inscrever para ficarem a par de todos os nossos novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o que nós aprendemos ao longo destes anos em que tivemos experiências de projeção astral. Vamos partilhar informações que achamos que são bastante úteis para quem está a começar e também para quem já está e já está a ter algumas projeções astrais. Então, começando por uma breve introdução ao assunto. Gostaria de começar por fazer uma breve explicação da minha análise sobre o que é que eu acho que é projeção astral. Para mim, projeção astral seria o deslocamento da consciência para além dos limites físicos do corpo. É claro que quando nós pensamos numa coisa, seja em algum objeto, em algum lugar, em alguma pessoa, nós estamos a deslocar a nossa consciência até ao alvo da nossa mente. Mas quando estamos em projeção astral, existe uma perda momentânea da referência do corpo. Ou seja, é como se a nossa consciência se movesse ao longo do espaço e às vezes através do tempo para alguma coisa que está para além do nosso corpo físico. É ainda possível que, ao mesmo tempo, tenhamos consciência deste segundo corpo, o corpo astral, e o primeiro corpo, o corpo físico. Digo primeiro e segundo, não quer dizer que a ordem seja exatamente esta, mas quero que percebam que são duas coisas distintas e que a consciência pode existir estando associada a outros corpos. Ok? Vamos revelar um conjunto de informações que nós obtivemos ao longo do tempo pela nossa experiência, mas também através do fruto de muitos anos de pesquisa e de informação sobre forma de leitura, informações que foram reveladas através de outras pessoas e algumas informações até no nível iniciático, em que antigamente seria necessário vocês pertencerem a ordens mais secretas, informações mais escondidas, para terem acesso a este nível de informação que nós vamos abordar aqui neste vídeo. Tanto eu quanto a Sara já tivemos muitas experiências de projeção astral. Eu comecei a fazer projeção astral ainda bastante novo e na altura não sabia o que era. Se quiserem saber mais sobre isso, podem ver aqui o último vídeo que fizemos sobre experiências iniciáticas. Mas só passado muitos anos de começar a ter essas experiências é que eu soube o que era projeção astral e encontrei vídeos e informação na internet sobre esse assunto. Ora bem, em primeiro lugar, vou defender o ponto que existe um fenómeno de projeção de consciência fora do corpo, que alguns chamam experiência fora do corpo, out of body experience, outros chamam de projeção astral, outros de lucid dreaming, mas não existe uma barreira clara entre estes diferentes estados, até porque diferentes pessoas têm nomenclaturas diferentes e não é nítida a separação entre estes diferentes estados. É ainda possível mudar de uns estados para outros. É possível, através de sono lúcido, induzir experiências astrais e, através de experiências fora do corpo, induzir sonhos lúcidos. Portanto, o processo não é transparente. É bastante complexo e envolve níveis diferentes de consciência. No entanto, o mecanismo exato pelo qual esta projeção da consciência fora do corpo existe, se manifesta, não é nitidamente claro. E não é nitidamente claro pelas nossas experiências, mas também por muita informação à qual nós já acedemos através de pesquisas. Eles têm técnicas que muitas vezes têm coisas em comum, mas o processo final não é amplamente divulgado, porque ele depende de muitos fatores, como vamos já ver de seguida, e não só da vontade única e exclusiva da pessoa que está a fazer o processo de projeção da consciência. A questão entre o que é um sonho lúcido e o que é projeção astral, na minha visão,
é que quando nós temos uma saída direta, isto é, ficamos conscientes após adormecer e a nossa consciência sai do corpo, aí eu diria que é uma projeção astral direta. Mas outra possibilidade é quando nós estamos a sonhar e percebemos que estamos a sonhar, ou seja, ficamos num estado de sonho lúcido, e aí eu acho que isso é a porta também para uma projeção lúcida, ou seja, quando nós ficamos conscientes, ficamos numa projeção astral. Isto é a minha definição. Neste momento é como eu organizo as coisas dentro das experiências que eu tenho tido. Exatamente. Portanto, existem diversas práticas que podem levar a este fenómeno. Dentre estas práticas, destacam-se a mobilização de energia, que seria vocês estarem num estado de relaxamento profundo e moverem o vosso ponto de concentração ao longo de diversos pontos no vosso corpo e possivelmente num estado mais avançado até para fora do vosso corpo. Outra prática seria a concentração profunda, também atividades cognitivas profundas ao longo do dia, como por exemplo lerem um livro todo de uma vez ou verem muitos vídeos seguidos sobre o mesmo assunto, levarem a vossa mente à exaustão. O que acontece desta forma é uma espécie de conhecimento, lógica, raciocínio profundo que leva a que a mente entre num estado alterado. E depois à noite, quando vocês vão dormir, possivelmente o que acontece é que a mente vai ter que relaxar em demasia. Esta informação toda que foi adquirida coloca-vos num ponto distinto, que é aquele ponto que vocês costumam estar, e conseguem ganhar consciência para além do vosso nível atual de existência no estado de vigília. E existem ainda fatores externos, como, por exemplo, as fases da Lua. Hoje sabemos que normalmente 1 a 2 dias antes da Lua cheia existe uma propensão maior a haver a mobilização da consciência para além do corpo físico, às vezes também na Lua nova. O ritmo circadiano é bastante importante. A melhor hora para acontecer projeção astral seria por volta das 2, 3, 4 da manhã, em que já fizeram um ciclo de sono, já conseguiram relaxar profundamente e agora a mente está mais livre para ser mobilizada sem entrar num estado de desligar completo. Mas também aqui às 3 da manhã existe um fenómeno que é a maior parte das pessoas e da sociedade está já num estado de dormir, está retirada, está nos mundos internos. Então, o que vai acontecer é existe o acesso mais fácil da consciência a outros níveis. Para além disso, também a atividade do campo eletromagnético da Terra ou a atividade solar pode afetar as projeções de consciência. Acerca destes dois últimos tópicos, na minha experiência, eu não sinto muito esse afetar, mas sei que há determinadas alturas que de facto existe uma propensão maior. Eu não consigo fazer a ligação direta entre a atividade eletromagnética ou o estado de emissão de fotões pelo Sol e as experiências que eu tenho. Mas há pessoas que relatam que sim. Sim, mas em termos das 3 da manhã já tivemos mais experiências aí quando acordamos à meia da noite e depois nos tornamos a deitar por volta dessas 3, às vezes. Depende também a que horas é que nos deitamos. Mas eu diria que cerca de umas 4 horas após nós nos deitarmos e depois voltarmos a acordar, temos mais experiências conscientes. E também, a mim, acontece ter experiências ao amanhecer, isto é, por volta das 6, 7 da manhã, e aí também é mais fácil a pessoa lembrar-se, porque já é mais perto da hora de acordar e então lembramos-nos mais facilmente. Mas claro, também podemos ter experiências a outras horas. Também já tive experiências conscientes à meia-noite ou mesmo até logo a seguir a me deitar. Aí para mim é mais raro, mas já aconteceu. O processo de saída do corpo nem sempre é igual.
em todas as experiências que já tive, há processos de saída que são um pouco mais dificultados, às vezes até que um pouco dolorosos. Há processos que são nitidamente transparentes, como se já estivéssemos separados do corpo e fosse apenas um vento que sai do corpo, mas existe sempre algo que nós não estávamos à espera. Portanto, ligeiras diferenças nos sítios que nós saímos. Se é que saímos em sítios diferentes, mas eu estou convencido que sim. Existe também uma atração da consciência ao corpo. Se vocês souberem como é que funcionam os campos eletromagnéticos, as formas toroidais dos campos magnéticos em particular, vocês vão perceber que existem movimentos de rotação dos eletrões ao longo de um campo eletromagnético. E algumas das experiências que eu tenho fazem lembrar um processo de injeção da consciência de um campo toroidal. A consciência como que sai, às vezes, da cabeça, em rotação, e às vezes dá uma espécie até de tontura, e depois é projetada ligeiramente para fora do corpo físico. Eu estou convencido que isso acontece porque o nosso corpo físico tem algum tipo de mecanismo que atrai a consciência. Então, temos que atingir um certo nível de energia para superar essa atração do corpo físico, talvez seja pela aura, pelo campo magnético do coração ou do cérebro, não tenho a certeza, mas depois a nossa consciência consegue-se separar e quando ela atinge esse nível de separação, ela é como que projetada, às vezes sob rotação, outras vezes cai para o lado, do nosso corpo físico. E é aí que muita coisa muda. Aí, às vezes, saímos sem visão. Nem toda a gente é igual, mas muitas vezes eu saio sem visão, tenho apenas o tacto, e depois tenho que meditar sobre o terceiro olho, nesse corpo mais etérico, para adquirir a visão. Outras vezes posso simplesmente pedir ou consciencializar-me dela, e ela acaba por aparecer passado alguns segundos. É notável que, enquanto estamos sem visão, às vezes fica tudo escuro e ficamos assustados. Apenas as nossas práticas e o nosso ganho de experiência pode levar a um estado mais de calmia em que sabemos o que é que vai acontecer de seguida e vamos estar mais fiéis à nossa visão, vamos estar mais confiantes e a visão vai acabar por aparecer. Sim, já me aconteceu estar na cama, portanto já ter adormecido, depois ficar consciente e quando eu quero sair, às vezes já me aconteceu projetar a vontade de uma forma tão intensa que saio disparada e vou parar ao outro, atravesso a parede e vou parar ao corredor. Ou seja, a vossa intenção também é muito importante aqui e, portanto, a vontade de sair acho que é fundamental. E uma das coisas que podemos dar já aqui a dica é que quando se está a querer sair, é mentalmente, pelo menos é assim que eu faço. E não existe uma força física, isto nas experiências mais sutis, porque nas experiências mais densas pode existir algo semelhante a uma força física para haver um deslocamento, mas nas projeções da consciência pode haver de facto esse salto, o que tu chamas de ejeção e de projeção para a frente, em que depois a consciência até pode quase cair ao chão, portanto a nossa visão cai ao chão, mas depois nós levantamos-nos, porque a saída pode ser assim um bocado atrapalhada, dependendo talvez do nível onde nós estejamos, não sei. Claro. Aproveitava também para dizer que aqui na parte da consciência ser atraída ao corpo, às vezes temos que nos separar um pouco do corpo para conseguir obter esta separação. Quando estamos a voltar, já após termos tido a experiência e queremos voltar para o corpo, podemos fazê-lo voando ou caminhando, mas muitas vezes, assim que nos aproximamos do corpo, somos como que sugados para dentro do corpo, para a posição em que o corpo está, e a consciência faz como que uma atracagem ao corpo físico. É por isso que eu digo que é importante obter um nível de energia que nos proporcione essa separação. Ainda outra coisa que eu gostaria de destacar é que muitas vezes eu tenho insónias, não tem a ver diretamente com estas experiências, mas às vezes tenho insónias,
e penso que estou acordado e afinal estava em projeção astral sem saber e acabo por ficar acordado e a não ir a lado nenhum, mas depois apercebo-me que afinal eu estava a dormir, só que estava num estado de projeção astral e não me apercebi antes. É possível que vocês tenham um segundo corpo ou não. É possível que apenas vejam o vosso corpo e no local da cama não estava nada. Ok? Isto tem a ver com os diferentes tipos de experiência que acontecem. Existem realidades alternativas, existem realidades noutros níveis e coisas do género. Também a questão do cordão de prata. Eu nunca vi um cordão de prata, mas há pessoas que dizem que vêem. Tu já viste algum cordão de Não, prata? eu também nunca vi e normalmente não vejo o meu corpo na cama. Já me aconteceu ver, tanto o meu quanto o teu, mas normalmente não vejo. Sim, E o cordão de prata também não. sim, Mas já senti essa tal força que atrai a consciência para o corpo. sim. Eu também muitas vezes não vejo os nossos corpos, mas já me aconteceu várias vezes vê-los. Ou estes ou outros, outras versões. Exato. Provavelmente seriam outras versões. Eu também acho que sim. Portanto, o fenómeno é muito complexo. E para perceber esta complexidade, eu queria aqui tocar em vários pontos. Existem realidades alternativas, isto é, realidades sólidas, assim como a nossa, e como até que materializadas já. Às vezes não é possível fazer determinadas coisas que em projeção astral nós achamos que é sempre possível, como passar paredes ou voar. Às vezes isso não é permitido nas realidades em que estamos. São como que outras versões de realidades já manifestas. É também possível o contacto com outras consciências, ou seja, a comunicação como que de uma forma telepática com outros seres vivos. Se vocês não viram ainda o nosso último vídeo sobre a comunicação com os répteis, podem fazê-lo. Vamos depois deixar aqui o link. É também possível a comunicação com extraterrestres, e estes extraterrestres podem ser de múltiplas formas, formatos, cores. Existe toda uma panóplia de raças que eu já vi. Alguns são muito parecidos com humanos, humanoides, outros não têm minimamente a ver connosco. Alguns até podem ser só consciências sem ter um corpo manifesto à nossa frente. Existem ainda realidades virtuais, realidades que nós sabemos que não são coisas físicas e manifestas. Podem ser jogos, por exemplo, e dependendo da consciência de cada um, vocês podem ter acesso a diferentes tipos de realidades virtuais ou jogos. Alguns servem para ter experiências, outros servem para divertimento, outros servem para comunicar com outros seres. E é ainda possível. E outros parecem ser testes mesmo à nossa consciência. Claro, eu aqui não meti essa hipótese, mas sim, claro, muitas experiências astrais acabam também por ter essa realidade de ser um teste à tua consciência. E às vezes, se tu passas nesse teste, podes ter acesso a outra experiência no mundo astral, ou até alguma coisa que acaba por se materializar no mundo físico. E existem ainda episódios de previsão do futuro, coisas que depois acabam por se materializar aqui, como tu já vais contar uma experiência, mas aqui também queria abrir a porta, apesar de eu não ter normalmente estas experiências, que é se será possível ver o futuro, talvez também seja possível ver episódios do passado, mas isso não é muito comum nas experiências que eu tenho. Sim, já me aconteceu várias vezes, talvez umas duas ou três, assim que eu me lembro, de sonhos que tive que depois aconteceram aqui de forma completamente semelhante ou de forma muito relacionada, e isso mostra-nos como às vezes podemos ter acesso ao futuro, na verdade, ao nosso futuro, do nosso ponto de vista, não é? Então, numa das experiências, eu estava consciente, tinha saído do corpo, eu penso que diretamente aqui do quarto onde dormimos, e eu tinha ido pela varanda, portanto, saí pela janela, fui pela varanda e dei a volta à casa. Há uma varanda em toda a volta da casa, e dessa perspectiva eu consigo ver os carros que chegam pelo caminho para a garagem de casa. E nesse estado eu vi uma carrinha chegar, que não é uma carrinha que eu conheça, e nela vinham dois homens que eu também não conheci.
Depois eu fui subindo e nós, na parte de cima do terreno, temos uma zona onde temos um canil e onde tem também um galinheiro que tem toda uma rede à volta, pronto. E nesse sonho eu não vi o galinheiro, mas vi uma espécie de jaulas em que haviam vários macacos em cada jaula e ao fundo, que é no sítio onde aqui temos a cadela, havia uma jaula maior e que tinha, digamos assim, o macaco principal. E é engraçado porque a cadela também tem uma espécie de cara assim meia de macaco, então existe uma certa semelhança. Mas o que é que aconteceu? Aí, nessa jaula da principal, que seria o sítio da cadela, a porta estava aberta. E eu penso que foi uns dias a seguir, ou no dia a seguir, a porta da cadela tinha ficado aberta porque o pai do Igor tinha se esquecido dela aberta. E isto é uma coisa que não costuma acontecer. Uhum. E, E claro, ficou aberta o dia todo. e ficou aberta, exato. É claro, isto não tem grande impacto na vida de uma pessoa. No entanto, traz-nos a ideia de que nós poderemos conseguir aceder a essa informação através dos sonhos, de alguns sonhos. Trazer a informação de coisas que vão acontecer aqui. E, além disso, depois, eu penso que foi também acho que foi passado uma semana, apareceu aqui em casa uma carrinha muito semelhante. Portanto, toda a cena que eu vi foi muito semelhante e aconteceu aqui. Veio uma carrinha com 2 homens e depois eles vieram cá a casa e vinham arranjar alguma coisa, já não me lembro bem. Mas o que lá está, nesse mesmo sonho, eu acedi a 2 coisas que depois aconteceram aqui. Mas avançando aqui para alguns outros tópicos de coisas importantes que eu fui aprendendo ao longo das minhas experiências. Uma das coisas que eu achei mais interessante é a forma como os objetos podem ser sólidos também no mundo dos sonhos. Ou seja, quando nós estamos num sonho consciente e se formos tocar num determinado objeto, as sensações são tão físicas como aqui. E, além disso, um objeto, isto pode, lá está, pode não acontecer em todas as realidades, mas na maior parte das realidades em que eu já tive, um objeto tanto pode ser mais sólido como se pode tornar fluido. Não existe uma consolidação igual aqui, que aparentemente uma mesa é sempre sólida, uma parede é sempre uma parede sólida. Num estado de projeção astral, nós podemos atravessar uma parede, mas também podemos tocar na parede, como ela sendo sólida. Então existe aqui os 2 estados da matéria e eu penso que, de acordo com o nosso pensamento, e aqui é uma hipótese, esse objeto torna-se mais sólido ou mais fluido. Sem dúvida, até porque uma das coisas que vocês podem experimentar numa projeção astral, quando conseguirem, é passar uma porta e é possível que à primeira não consigam, isto acontece muitas vezes, ir contra a porta, apesar de eu saber que estou a sonhar, mas depois concentrar-me e eu sei, tenho a certeza que estou a sonhar, então vou atirar-me contra a porta e depois atiro-me contra a porta e acabo por passar a porta. Ou seja, parece que existe uma espécie de barreira, mas não é completamente física. É uma barreira que depende do vosso nível de crença naquela realidade. Uhum. E isto acho que interliga-se também com o outro ponto seguinte, que é a capacidade de dar comandos mentais. Porque aí também depende bastante do que se está a pensar naquele momento. Portanto, se eu estiver a pensar que quero tocar numa parede, eu vou e toco e ela é sólida. Mas se eu projetar a minha consciência além dessa parede, portanto para a rua, por exemplo, eu atravesso a parede. Outra coisa é, mesmo dentro dos comandos mentais, um outro exemplo é quando nós queremos mudar de cenário. Imaginem que vocês estão num determinado sítio, acordam no vosso quarto, mas querem ir visitar a casa de um amigo, por exemplo. Podem dar esse comando e normalmente, pela nossa experiência, aguardam-se uns momentos, existe uma espécie de delay que tem acontecido. Não é que seja um delay muito grande, é uns momentos e a realidade muda. Assim como, outro exemplo, imaginem que vocês estão com uma determinada roupa e querem
estar com outra roupa. Se vocês mentalizarem isso, a vossa roupa vai mudar. É claro, isto são coisas banais. E muitas vezes nós até podemos querer uma determinada coisa quando estamos acordados e quando estamos conscientes num sonho, queremos outras coisas e temos vontades diferentes. Isto aí também é outro ponto, também é interessante. Gostaria também de contar aqui uma experiência em que eu estava ali fora, no jardim, e eu queria transformar-me num cão. Depois acabei por não me transformar no cão. O que aconteceu foi aparecer um cão que eu controlava. Era como se fosse um cão que eu via na terceira pessoa, mas conseguia controlar para onde ele ia e o que é que ele fazia. Mas eu primeiro idealizei um cão, o conceito de cão, o arquétipo de cão, e depois acabou por surgir um cão, passado alguns segundos, de eu pensar, não foi exatamente ao mesmo tempo. Depois, quando ele apareceu, eu tinha o controle sobre o que ele fazia. Né? E aproveito também esta experiência para entregar aqui o tópico seguinte, que seria, assim como o fenómeno é bastante complexo e tem diversas realidades, também as entidades que nós encontramos não são simplesmente de um tipo, ou pelo menos não aparentam ser. Existem seres programas. O que é que são seres programas? Seriam seres que têm uma inteligência mais ou menos artificial e que servem para executar determinadas tarefas que podem ser programados. Imaginem aquele cão que eu criei, que eu dava-lhe uma tarefa de ele ir a algum país ou falar com alguém, e ele fazia isso de uma forma mais ou menos autónoma e depois poderia voltar para mim. Isso seria uma espécie de um ser programado. É claro que depois diferentes ordens esotéricas dão diferentes nomes a estas entidades ou a estes tipos de programa. Também existem os extraterrestres, que podem ser de várias raças, como eu já referi. Existem os seres que se mascaram de pessoas que conhecemos. Podem fazer isso para obter informações, para obter a nossa energia, depende. Seres que resgatam almas e que andam através destes diferentes mundos a tentar socorrer pessoas que podem estar num estado que não seja o melhor para elas ou para outros. Existem anjos, demónios, deuses, semideuses e muitos outros. E existem até mesmo seres que, na verdade, não estão naquele sítio, mas estão também projetados ou a criar uma realidade virtual, na qual vocês podem estar até a projetar. A forma dos seres, e isto foi uma coisa que eu aprendi e que acho bastante importante também passar este conhecimento, é a forma dos seres não depende da sua consciência. Ou seja, um objeto pode apresentar consciência e uma pessoa pode ser inconsciente e até vice-versa. Claro, uma pessoa pode ser consciente e um objeto inconsciente, mas muitas vezes podem pensar na consciência, por exemplo, de alguém, de um familiar vosso, e no mundo astral, esse familiar vosso ser, por exemplo, uma estante. Ok? Isto é completamente louco, mas é possível. Ok? Assim como muitas vezes uma pessoa pode ser um animal. Ok? Aliás, eu diria até que, dependendo dos mundos para onde vocês vão, muitas vezes as pessoas vão ter animais de poder ou elas próprias podem ser um tipo de animal que está altamente relacionado com as suas características físicas, intelectuais e emocionais. Ok, como estou a falar aqui do contexto de que existem máscaras, vou ainda introduzir outro tema que é: existe muita mentira e presságios que acabam por não acontecer ou muitas vezes não da forma como nos foi mostrado, ok? Portanto, tudo aquilo que vocês virem no astral, questionem e duvidem e tentem perceber se aquela informação é importante para vocês, se há outros seres que podem querer que vocês levem aquilo a sério, que podem estar a tentar controlar-vos. Ou não, claro, vocês vão ter que ter uma opinião crítica sobre as coisas depois que acordem aqui neste mundo físico. É tempo de tentar perceber a experiência, relembrar e ver de uma forma crítica o que é que pode estar por trás daquilo. Sim, lá está. Há pouco eu contei uma experiência que depois aconteceu aqui, mas pode ser mostrado algum cenário, por exemplo, coisas mais dramáticas, que podem depois nunca vir a acontecer.
Então é preciso não acreditar em tudo o que se vê e, além disso, existem também os tais seres que nós chamamos de seres enganadores ou seres mais brincalhões que vêm, no fundo, pregar partidas e é assim, no fundo, eu acho que é como aqui. E possivelmente nós temos lá também pessoas, seres que podem não estar encarnados, mas que nos conhecem e que gostam de vir pregar a sua partida. E já me aconteceu numa experiência eu estar num autocarro e ganhar consciência e estava um ser que me estava a tentar pregar uma partida e ele estava-se a fazer passar por um rapaz muito bonito e eu depois comecei a ficar desconfiada e percebi que estava a sonhar. E depois agarrei nele, aí foi assim um bocado mais. Anda cá, não me fujas, porque queria perceber o que é que estava a acontecer e quem é que ele era e se ele tinha alguma informação, porque quando estou nestas experiências e quando estou consciente, eu tenho o objetivo de perceber melhor a realidade em que eu estou e perceber melhor a realidade em que estou a ter a projeção astral. E então nessa experiência eu agarrei nele e depois ficámos sentados no autocarro a falar e eu fui-lhe perguntando o que é que eu estava a fazer aqui e o que é que ele estava a fazer e ele disse: eu vim só pregar uma partida, como quem veio ao encontro da minha consciência naquele local só para brincar. Então, isto já nos dá também um exemplo de uma experiência que se pode ter. E depois, nessa experiência, ele disse também que eu não era uma menininha, ou seja, ele deu a entender que eu não tinha a idade que tenho aqui apenas, não é? Que seria uma pessoa com uma idade mais. Que seria uma pessoa com mais anos. Ou seja, indicando que a minha consciência seria. Não teria só a idade que eu tenho aqui. Pronto, isso também acho que é mais ou menos óbvio, de acordo com as experiências que também tivemos. E portanto, existem seres que vêm enganar, seres que vêm brincar. Pronto, acho que isso já está bem explícito. Uhum. Se calhar posso introduzir aqui outra coisa que é importante vocês perceberem. Muitas vezes estes seres que se disfarçam podem se disfarçar de pessoas que vocês conhecem bem, namorados, maridos, namoradas, mulheres. E porquê é que eles fazem isto? Não é claro, pode ser para roubar energia, mas eu estou convencido que existe um tipo de tecnologia diferente e através de certas coisas que eles podem fazer, eles podem aceder às vossas memórias, ok? Eles podem roubar-vos memórias até de outras experiências, ok? Outra coisa que eu também me apercebi, também numa experiência consciente, foi que eu estava consciente dentro de uma casa e estava um ser muito alto a falar comigo e eu fui ganhando consciência e à medida que fui tendo pensamentos mais positivos, eu fui-me tornando mais leve. Ou seja, tendo pensamentos positivos, eu comecei a flutuar mais alto. Então, eu penso que isto está relacionado e aquilo que nós pensamos afeta o nosso nível de fluidez no mundo astral. Outra coisa que eu também tinha aqui anotado para partilhar é que quando nós estamos numa projeção astral e queremos dar a indicação de que queremos mudar para outro cenário, ou fazemos um pedido de ir a algum sítio, por exemplo, eu estou aqui em casa e quero ir para o jardim lá embaixo. Quando eu dou esta ordem, normalmente o que me acontece é que existe a criação de um fluxo, para, às vezes parece uma espécie de portal, outras vezes é uma força que me puxa pelas costas e depois eu apareço no outro sítio. Outras vezes, quando estás no mesmo sítio e queres que aconteça alguma coisa nesse sítio, o que já me aconteceu é que o cenário roda sobre ele próprio e começa a acontecer aquilo que tu pediste. Vamos imaginar, eu estava aqui em casa e pedi para começar a chover. No momento em que eu pedi para começar a chover, demorou um pouco até acontecer, mas a parte de baixo do sítio onde eu estava rodou completamente. Parece que, imaginem uma espécie de máquina que roda e muda o cenário, encaixa e começa a chover. Uhum. Eu penso que percebo o que tu dizes, apesar de eu não ver exatamente dessa forma.
ainda há pouco tempo isso me aconteceu, mas não foi exatamente rodar, foi como se as coisas se remodelassem, assim como se fosse uma espécie de ambiente altamente dinâmico em que existe uma transformação do ambiente. Não foi exatamente uma rotação, mas sim. Já experienciei das 2 formas, também da forma que estás a falar também. Outras vezes somos nós que somos mudados de sítio, outras vezes parece que é o ambiente à nossa volta que se transforma. E às vezes como se fosse uma espécie de nevoeiro, mas isso aí já é diferente. Também já uma vez fui atrás de um ser que ganhei consciência e ele estava-me também. Deviam estar a pregar alguma partida porque eles estavam-me a roubar uns óculos ou uma coisa assim. E eu fui atrás deles e um deles abriu um portal no chão e eu segurei nas costas dele e fui com ele para baixo. Aquele portal parece ter ido para uma zona mais para baixo e depois quando nós aparecemos noutro sítio houve uma espécie de nevoeiro e depois essa realidade materializou-se. Também foi muito E ele ainda interessante. estava do outro lado. Sim, sim, sim. Uhum, Sim, depois estive lá com esse ser. uhum. Era uma realidade bastante diferente da nossa. Ao longo de todas as experiências que eu tive, também foi possível chegar a outra conclusão que pode ser interessante para vós, que é, apesar de eu não ser completamente, não querer especificar exatamente como, até porque eu não sei como, mas o medo, a energia de medo e a ativação de energia sexual parecem estar envolvidas no processo de projeção da consciência. Isto é, muitas vezes, antes de nós termos algum tipo de experiência astral ou projeção fora do corpo, existe uma espécie de medo de alguma coisa no quarto, que às vezes acaba por ser até o estado de paralisia do sono, e muitas vezes também a ativação de energia sexual, seja por certas imagens que aparecem, por exemplo, antes de haver aquele deslocamento do ponto de consciência. Isto pode estar relacionado com várias coisas, como por exemplo a ativação de diferentes glândulas do nosso corpo, a ativação da amígdala, que é uma parte do cérebro, que tem a ver, segundo algumas fontes que eu li, tem a ver com o estado de projeção da consciência, a ativação da amígdala, que é responsável pelo medo. Essa questão também, o que estás a dizer é muito interessante. E a parte da paralisia do sono, acho que também é muito importante, principalmente para quem está a começar Sim, sem nas dúvida. projeções astrais. Portanto, assim de formas gerais, a paralisia do sono é quando vocês já adormeceram e ainda estão conscientes, mas estão como se estivessem deitados na cama e não se conseguem mexer e há coisas que podem acontecer aí, que são a apresentação dos vossos medos, portanto, podem surgir coisas de que vocês têm medo, principalmente se não houver um trabalho energético e emocional durante o dia a dia. E esse momento em que vocês estão ali na cama, em que parece que não se conseguem mexer, é uma oportunidade extraordinária para ter uma projeção astral. Sim, Então, a nesse própria, momento, a própria paralisia do sono já é uma projeção astral. Só que o que acontece, na minha opinião, o que acontece é a pessoa não sabe que está em projeção astral e tenta mover o corpo físico em vez de mover o corpo etérico que depois dá acesso ao corpo astral. exatamente. E no fundo, se nesse estado vocês tentarem só ou rebolar para o lado ou projetar a atenção para a frente ou para a frente da cama, vão ver que conseguem sair de forma mais fluida e as coisas que vos davam medo acalmam, muito provavelmente. Mas, claro, isso aí depois depende do estado mental em que a pessoa está, não é? Também não vou dizer que os medos, que as coisas assustadoras vão sair todas, depende muito do estado emocional da pessoa durante o dia a dia, não só naquele momento. Outra coisa é que nós temos acesso a diferentes realidades, muitas delas bastante diferentes da nossa realidade, algumas esquisitas, mas também gostaria de passar a mensagem que nós podemos ser banidos de determinadas realidades. Isto já me aconteceu, mostraram uma realidade muito esquisita, em que havia muitas coisas de plástico, havia uma espécie de uma película de plástico em volta de todos os seres, e eu saí daquela realidade, não sei já se morri lá ou se quis terminar aquela experiência, algo desse género. Então depois acedi a um nível superior
em que houve uma espécie de um conselho de anciãos, seres que eram supostos deuses ou responsáveis por algumas dessas realidades, e eles disseram: Pronto, tu quiseste sair, não vais voltar para lá, não gostas daquilo, mas se tu queres realmente sair, nunca mais vais poder lá voltar, vais ser banido e não podes. E eu disse: Pois, mas aquilo era tão mau que eu também não tenho qualquer vontade de voltar para lá. E aparentemente isso pode acontecer. Mas pronto, isto é só um tópico que fica aqui no ar. Como lá está, como nós temos que questionar tudo, estou-vos a dizer que isto já aconteceu, não quer dizer que seja exatamente assim, ok? E essa experiência aconteceu há pouco tempo, não foi? Sim, Outra coisa que também acho que é muito interessante é falarmos sobre como é que é feita a comunicação astral. sim. Então, a comunicação pode ser realizada de várias formas e normalmente não será como aqui. Nós aqui temos uma conversa ou falamos por escrito. No astral é tudo mais mental e por imagens ou por transmissão de experiências. Queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que é exatamente isso. É claro que se estivermos em realidades alternativas e não em realidades mais superiores, eh, porque há um misto de diferentes coisas. Há realidades em que é necessário falar, mover a boca para transmitir informação. Há realidades em que é tudo telepático. Há realidades em que existe tecnologia, que é o seguinte tópico que eu tenho aqui. Existe tecnologia para comunicar e essa tecnologia pode até ser uma tecnologia que lê os vossos pensamentos. Portanto, o próximo tema que eu tinha aqui era: existem muitas tecnologias que aqui no planeta Terra não temos. E muitas delas são de facto para comunicação. Mas existem outras. Existem carros que conseguem passar edifícios, que se movem para além das barreiras físicas, ou das barreiras astrais, não é? Porque seria no mundo astral, seria tudo astral. Existem tecnologias que permitem, imaginem uma espécie de telemóvel, de smartphone, mas que em vez de ser um objeto físico, é um objeto que está à vossa volta e é uma espécie de ecrã que está aqui no ar, pode aparecer aqui no ar. Vocês veem os vossos contactos, vocês conseguem ligar a uma determinada pessoa, mas é quase que como se fosse um holograma que aparece na vossa visão. Isso é outro tipo de tecnologia. Existem muitas, não vale se calhar a pena, não vale a pena estar aqui a referir todos. E até existe uma coisa que eu não sei se é tecnologia, se é parte da própria experiência, que é, em algumas experiências, vocês conseguem ter acesso a uma barra de tempo, como se a experiência fosse uma experiência 3D, mas ao mesmo tempo 4D, porque tem uma barra de tempo e vocês conseguem ver os principais momentos e, se quiserem, avançar partes daquela experiência ou voltar para trás e repetir momentos que acharam mais interessantes. Imaginem, estão a ver um vídeo no YouTube e conseguem ir aos momentos-chave, conseguem vê-los várias vezes, se ficaram com alguma dúvida, por exemplo, mas conseguem fazer isso, em vez de ser um vídeo 2D, é uma experiência em 3D. Ok? Sim, essa experiência que estás a dizer também me fez lembrar uma vez eu fiquei consciente numa determinada casa e eu queria saber como é que seria essa casa no futuro. E então houve uma transformação dessa casa e eu basicamente fui transportada a várias divisões dessa casa, como se estivesse a flutuar, a ver tudo o que estava a acontecer, portanto, com as pessoas lá, a vida das pessoas, mas no futuro. Foi muito interessante. Só mais uma tecnologia para terminarmos, como tu já referiste, que são os portais. Podem ser portais que já existem, que são criados por outros, que são criados por nós, ou até tecnologia que cria portais. E esses portais podem servir para visão ou para nos deslocarmos para outros sítios. Sim, numa das primeiras experiências que eu tive, apareceu precisamente um portal atrás de mim e nessa primeira vez eu não entrei lá porque tive muito medo. Foi a primeira vez que eu fui que me deparei com um portal e foi precisamente quando eu tinha pedido para, penso que foi para ver o eu superior, algo deste género. E atrás de mim apareceu um fluxo, parecia um vórtex, sentia-se um certo vento
e ele tinha para aí 1 metro, 1 metro e meio, e era mais ou menos oval, e parecia mesmo um vórtex muito forte. E nesse aí depois eu quis sair da experiência e voltei para o corpo. Mas já apareceram outros em que basicamente eu sou puxada por esses vórtices. Também recentemente, numa experiência consciente aqui em casa, lá está, esses vórtices aparecem, eu vejo-os mais aqui em casa, quando estão em experiências mais perto daqui do corpo. E imaginem, eu estava a dormir, mas depois ganhei consciência na cama e quando eu abri os olhos, mesmo à frente, ao lado da nossa cama, estava um portal aberto, a começar a fechar. Ou seja, eu não sei o que é que aconteceu ali. Será que foi algum ser que veio ao nosso quarto e eu ganhei consciência porque ele esteve lá e ao ele ir-se embora eu ainda vi o portal aberto? Eu- é uma pergunta que fica, porque lá está, eu ganhei consciência e o portal já lá estava. Eu nem sequer tinha pensado em nada ainda. E a sensação que me deu foi que não tinha sido eu a criá-lo. E a cor do portal também era diferente, era preto. E isso não é costume. Bem, tu agora, com esta conversa, fizeste-me lembrar de mais tópicos. E um tópico que também é algo que eu gostaria de passar aqui às pessoas é que muitas vezes, ao acordar destas experiências, é possível que antes de nós acordarmos nesta realidade, é possível nós acordarmos noutras realidades paralelas antes de chegar aqui, em que existem coisas que são mais parecidas com esta realidade do que no sonho, experiência que estávamos a ter antes, ou que nós pensamos que na verdade já acordámos, mas ainda vamos acordar a seguir mais vezes. Isto também é algo que eu aprendi ao longo do tempo e que muitas vezes é pouco falado. Portanto, a projeção da consciência é uma coisa multidimensional, não é simplesmente, vou adormecer nesta realidade, acordar noutra. Não. Às vezes existem diversos passos em níveis diferentes até existir a projeção desta consciência em algum sítio. E depois outra coisa é a sensação de tempo, que também me lembrei agora com a tua conversa. Porque às vezes podemos adormecer aqui 5 minutos e passar, sei lá, meia hora no astral ou noutra realidade. Então o tempo não é igual dos dois lados. Existem como se fosse bolhas de tempo. Lembro-me que uma vez, eu acho que ainda não te conhecia nessa altura, houve uma noite, uma experiência que eu tive fechado com um ser menos agradável, estive fechado numa sala, o que para mim deu a sensação que foram vários anos que eu lá tive. E só depois é que finalmente consegui acordar. É claro que pode ser uma questão, como aquilo era assustador, o tempo pode ter parecido mais do que qualquer. Mas, na altura, a ideia com que eu fiquei foi que tinham sido vários anos. E aqui pode ter sido apenas uns segundos ou uns minutos. Sim, eu agora já não sei qual foi a experiência, mas houve uma vez que nós estávamos deitados a adormecer, eu adormeci, tive uma experiência e quando voltei tu disseste, eu disse, tive uma experiência e tu disseste, mas passaram 2 minutos. Uhum, sim, eu lembro-me. Uhum. Depois, as experiências no astral podem afetar o corpo físico e vice-versa. Há aqui, no contexto New Age, há muita crença de que é tudo benéfico e que nada vos pode fazer mal. Isto não é exatamente assim. Coisas que acontecem no corpo astral podem afetar o corpo etérico e o corpo físico. Por exemplo, se vocês se ferirem ou se alguém vos der, por exemplo, um tiro noutra dimensão, noutro mundo, isso pode ter ressonância com algum sintoma que apresentem aqui. Por exemplo, imagina que vou-vos dar um contexto específico que me aconteceu. Alguém me espetou uma lança do lado esquerdo do abdômen. Depois eu acordei com uma sensação bastante desagradável aí nesse sítio e às vezes ainda tenho algumas dificuldades a digerir e nessa zona parece que parece que causa algum transtorno às vezes. Eu também tenho uma experiência em que eu estava quase a acordar e estava num lago e houve uma espécie de uma abelha, um bicho, um inseto, não sei, que me entrou no ouvido e depois quando eu acordei essa dor permaneceu, esse incómodo permaneceu ainda durante várias semanas. Sim.
Eu digo e vice-versa, porque aquilo que vocês fazem aqui e que o vosso corpo físico e etérico é afetado aqui, depois também pode afetar as experiências que têm nestes outros níveis. É também possível receber informação no contexto do mundo físico. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês estão a ter uma experiência, e essa experiência pode ser, por exemplo, um teste que vos estão a fazer, ou pode ser simplesmente um acesso a uma realidade alternativa, e vocês têm uma ação que agrada a um determinado ser, ou que prejudica um determinado ser, ele pode vos prejudicar aqui. Eu vou-vos dar um exemplo que eu tive, que era um insetoide, uma espécie de um extraterrestre muito grande, maior do que um ser humano, mas era insectoide e ele estava com algum tipo de problema. E toda a gente passava e não fazia nada. E eu andei a tentar arranjar forma de o ajudar, alertar as pessoas, façam alguma coisa porque ele não está a sentir bem e coisas do género. E pronto, eu tive essa experiência. Depois já não sei como é que culminou, teria de ir ver os meus registros. Mas no dia seguinte, o que aconteceu foi muito interessante, porque estava a navegar na internet e apareceu-me um filme muito relacionado com a experiência que eu tinha tido, e era um filme sobre extraterrestres, sobre a forma de luzes que vinham à Terra e vinham e depois começavam a comunicar com algumas pessoas e aqui não dá para transparecer até porque eu já não me lembro, mas havia alguns elementos no filme que pareciam exatamente coisas que tinham vindo do sonho que eu tinha tido. Hum. Ah, E sim. onde eu quero chegar é as vossas ações noutros níveis vão afetar coisas que acontecem aqui, ok? Sim, muitas vezes acontecem coisas nos sonhos e depois eu vejo algum vídeo ou até alguma cena na televisão que é completamente relacionada à experiência que tinha tido durante a noite. E à medida que vamos ganhando consciência, vamos também apercebendo destas situações que ocorrem, porque possivelmente elas já ocorrem antes, nós é que não nos apercebíamos. E com isto eu penso que toquei em todos os tópicos que eu tinha aqui para falar. É claro que depois podem surgir outros, mas estes foram os principais pontos de aprendizagem que eu tive ao longo destes anos. No entanto, queria deixar aqui em nota especial o último tópico, que é para todos nós pensarmos. É um bónus para quem ficou até aqui. Um bónus. E consiste no seguinte: eu aprendi a questionar tudo e todos, incluindo onde vivo e quem eu próprio sou. Ou seja, o que é esta experiência que eu estou a ter aqui? Será que este mundo é real ou virtual? Será que há outros seres que controlam esta realidade? O que é que será que existe quando eu acedo a estes mundos astrais? Porque muitas pessoas têm uma experiência nestes mundos e levam aquilo exatamente a sério e acham que aquilo é exatamente assim. Eu, das experiências que tive, já pude comprovar que existem outros níveis de realidade, possivelmente, que coordenam aquelas realidades alternativas ou virtuais, e isto é tudo muito mais complexo que a maior parte das pessoas pode pensar. Outra coisa que eu também aprendi com estas experiências, e não só com estas, mas principalmente com estas, é a questionar quem eu próprio sou. Se eu não sou o meu corpo, se eu posso aceder a outros corpos, se também as minhas memórias podem mudar de experiência para experiência, afinal, o que é que eu próprio sou? Será que eu sou um programa? Será que eu sou uma entidade que está em vários sítios ao mesmo tempo? Como é que este processo decorre todo? Eu acho que toda a gente devia fazer um pouco este questionamento e levá-lo a um patamar acima do que costuma fazer habitualmente. Até porque é uma coisa que é muito pouca abordada e as pessoas hoje em dia não aprendem a questionar. As pessoas aprendem a consumir conhecimento que vem de outras pessoas ou informação, a desbobinar pacotes de informação que assumem tudo como sendo verdade, quando na verdade aquilo que nós experienciamos nunca é a verdade, ok? Aquilo que nós experienciamos são pacotes do que não é verdade, porque se fosse verdade, não era uma experiência. Lembrem-se disso. Essa tua finalização é muito importante e eu gostava também só de terminar com uma experiência que tu me fizeste lembrar agora, que também me fez questionar precisamente quem é que eu sou, que foi uma experiência em que
lá está, mais uma vez, é bastante difícil explicar, mas foi como se eu não fosse eu aqui. Imaginem que vocês estão a ouvir a vossa voz e que estão a ver a vossa pessoa num vídeo, por exemplo, mas vocês não se identificam nada e sentem como se não fosse, como se vocês não fossem aquela pessoa. É quase como se vocês fossem a uma peça de teatro e alguém está a fazer do vosso personagem. Mas vocês percebem que vocês não são aquele personagem. Foi mais ou menos esta a sensação que eu tive. Foi como se eu ouvisse a minha voz sabendo que não era eu. E isto causou um grande impacto e mudou completamente a minha perspectiva de, daqui, do que é que eu sou e da forma como eu me vejo. Uhum. E com isso termino com a seguinte frase: projeção astral não é um escape da realidade, mas uma percepção dela em todas as suas dimensões. Portanto, agora que nós já revelamos aqui um pouco das nossas experiências e das nossas percepções, gostaríamos também de saber um pouco sobre as vossas experiências. Se vocês têm algo que aprenderam ao longo das vossas práticas e querem partilhar, gostariam que nós até se calhar abordássemos em algum vídeo, deixem aqui nos comentários e já sabem, sigam, partilhem e mais alguma coisa estaremos aqui para falar convosco, ok? Sim, se tiverem alguma pergunta sobre alguma experiência que nós contámos ou sobre alguma coisa dentro deste tema, deixem nos comentários e, claro, deixem o vosso like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e fiquem por aqui. Até ao próximo vídeo. Obrigada! Obrigado!